Muito boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio do projeto Mesa Menos Um. Este projeto surgiu entre nós amigos que costumávamos muito discutir e falar de temas da atualidade e resolvemos agora, durante o lockdown em Portugal, com os cafés e restaurantes fechados, de criar a Mesa Menos Um. E também queríamos passar um bocado da nossa opinião para vocês, acho que é importante, e pronto, e vamos a isso, vamos nos apresentar. Então temos o primeiro nosso elemento, que é o Tomás Moraes, tem 21 anos, é da Covilhã e estuda gestão na Nova, diz com todo orgulho que é de Sporting e, mesmo não acreditando em signos, há uma exceção para o Leão. É verdade, é verdade. Muito boa noite. Temos depois o António Morteira, tem 21 anos, nasceu em Oliveira das Meias, começou a sua carreira em 2020 como software developer. Ele gostava de ser professor, mas vê o futuro melhor nos teclados, não é verdade? É, sim senhora, boa noite a todos. Obrigado por nos ouvirem. Depois, o terceiro elemento é o José Diniz Cardoso, tem 21 anos, nasceu em Viseu e está a estudar Engenharia e Gestão Industrial. Gosta de pôr mais as questões do que aquelas para as quais tem resposta e decorar factos aleatórios que lhe chamam a atenção pela sua peculiaridade. Desculpa, mas pronto. Naturalmente, sportinguista e pessimista, embora a primeira não seja relacionada com a segunda. Boa noite, Inês. Saudações, bem-aja. E pronto, eu sou o Luís, tenho 21 anos, sou um orgulhoso portuense, estudo neste momento na Bélgica, Business Engineering, e por norma gosto de ser do contra, é uma das minhas propriedades e também gosto muito de me questionar e pronto, e é isso. Pronto, hoje o tema de debate, nós vamos abordar dois temas. O primeiro será o relativo ao envolvimento dos jovens na sociedade e no mundo, especialmente porque nós tivemos, como vocês sabem, eleições presidenciais em janeiro, e vamos também muito fazer a ligação e explicar, se calhar, ou tentar perceber o porquê de os jovens não estarem interessados na política. O segundo tema que nós temos também proposto para hoje é em relação ao Covid, que toda a gente, por norma, já conhece, mas vamos falar só um bocadinho sobre o que nós achamos sobre a vacinação, o caso de Israel, da União Europeia e entre outros. E no final, depois vamos concluir com cada um dando umas notas finais ou recomendações ou umas breves críticas a algo que tenha acontecido recentemente ou hoje ou mesmo esta semana. Então, começando com o primeiro tema, nós realmente reparamos e no meio das nossas conversas nós realmente chegávamos a concluir que os jovens têm algum desinteresse hoje em dia e muitos dos temas nós não vemos eles a serem tratados na sociedade e mesmo não vemos os jovens a serem críticos quando há alguns assuntos que gostávamos. E a minha primeira pergunta pode ser para o Tomás e seria o seguinte, que é: achas que os jovens hoje em dia estão mais informados que no passado ou não? Isto é, que no passado pode ser há 30 anos, há 40, há 50, como quiseres. Bom, boa noite mais uma vez. Eu acho que o problema hoje em dia é sobretudo um problema de interesse. A informação abunda mais hoje em dia, há mais informação, há mais formas de obter, há mais formas de procurar. O interesse é que eu acho que é menor e eu acho que isso parte muito das diferenças daquilo que são os jovens de hoje com os jovens de há 20, 30, 40 anos, sobretudo. Que é, hoje em dia, os jovens nascem e nasceram em democracia. Os jovens não conhecem e não sabem o que é viver, e obviamente falo dos jovens de Portugal, não sabem o que é viver num regime ditatorial, não sabem o que é viver numa ditadura, seja ela fascista, comunista, o que quer que fosse. No caso da portuguesa, uma ditadura fascista, nunca tiveram de lutar pela sua liberdade, nunca tiveram de lutar pela democracia e levam um bocado a democracia como algo garantido. E se há coisa que não podemos dar como garantida é a democracia. E eu acho que o primeiro problema, esse é o primeiro grande problema, é haver quase um sentimento de que a democracia é garantida. Não sabemos o que é lutar por ela, não sabemos quanto é que custou a ganhar essa democracia e pensamos que isto é eterno. E a verdade é que quem fecha os olhos em democracia pode acordar numa outra situação
muito menos favorável e que se calhar no final do dia já importará mais a esse que andou tanto tempo e tantos anos a dizer que não liga, não quer saber. E como é que é possível? Porque a política não está só, e não é uma questão de democracia ou não democracia. Dentro do próprio regime, dentro do próprio sistema, há políticas, há medidas que partidos diferentes suportam e apoiam, que se relacionarão de forma diferente com a pessoa. E os jovens têm muito essa ideia acho eu, têm muito essa ideia de, bom, isso não me afeta. É mentira, tudo nos afeta. Tudo, e mesmo que não nos afeta hoje, vai nos afetar daqui a 2 dias, vai nos afetar daqui a 2 anos, vai nos afetar daqui a 10, 20. E enquanto não houver uma cultura maior dessa percepção de noção, ganhar noção do quão importante é ter uma opinião, do quão importante é lutar pelos nossos ideais e defendê-los, nós não vamos passar muito disto e da situação atual, que é um generalizado desinteresse, na minha opinião, na população em geral, porque não é só nos jovens, mas sobretudo se calhar nos jovens. Acho que sim, muito interessante. E tu, Morteiro, o que é que achas? Achas que o único fator é realmente tomarmos a democracia por garantido? Ou achas que há mais alguma questão que se possa adicionar aqui? Não, sem dúvida, acho que há uma grande falta de consciencialização para aquilo que é a história dos últimos 100 anos de Portugal. Acho que as pessoas estão fartas de ouvir que houve alguém que lutou pela liberdade e os valores da liberdade e os valores de Abril. É tudo, acho que de certa forma as pessoas dão isso como garantido. E na verdade nem percebem muito bem que valores são estes, ou seja, não se sabe muito bem o que é ser oprimido por ter uma opinião. Ou seja, hoje em dia posso chegar a qualquer sítio, a qualquer plataforma, falar abertamente sobre o que quer que seja com qualquer pessoa, sofrendo muitas vezes o sufrágio que é exercido nas redes sociais e tudo mais, ou seja, bom, todos os extremismos e todas as opiniões extremas que são tomadas nas redes sociais, mas de qualquer das formas os mais jovens não têm noção do que é ter falta de poder de expressão. Hoje em dia nós podemos expressar livremente e as pessoas não são conscientes do que é ter o lado oposto desta moeda. Mas eu acho que não se prende só por isto, acho que se prende também pela classe política e pelo sistema que está implementado. Desde o início, há um ponto que eu gostava de falar neste aspecto, até porque sei que será familiar a alguns de nós, que é a forma como os próprios partidos políticos interpretam os jovens e interpretam as ideias dos jovens, se realmente estas opiniões e estas ideias são ouvidas ou não. Porque eu tenho muito uma ideia de que, pelo menos nos meios pequenos, que é de onde eu venho de Oliveira das Meias, e está a máquina partidária, a máquina de poder numa pequena região de Portugal está muito bem montada e muito bem especificada, de forma que seja muito complicado para nós sermos ouvidos, não é? Também por causa disso, acho que é geral nas nossas ideias, acho que todos nós percebemos que falta opinião jovem no panorama local e no panorama nacional. Porque é que não há nenhum conselheiro de Estado com menos de 40 anos? Não há representação jovem na Conselhia de Estado do Presidente da República, e acho que são pequenas medidas que deveriam ser começadas a ter em conta para que nós imprimíssemos uma maior consciencialização da política, da cultura, da sociedade em geral, nos mais novos. Então também não só o darmos a democracia por garantido, mas também a forma como os políticos hoje em dia se dirigem para os jovens. Mas, Diniz, achas que as pessoas, por exemplo, se encontram cansadas de verem, por exemplo, e eu não estou a dizer que isto é verdade, mas muita gente diz que vê o poder sempre concentrado nos mesmos. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu penso que a pluralidade de pensamento é essencial para a democracia.
Todas as ideias de pensamento que estejam dentro do círculo democrático são bem-vindas no Estado de Direito e devem ser incentivadas, desde que não ponham o Estado de Direito em causa. Mas eu também observo um caminhar lento para uma democracia mais fechada. Recentemente Portugal baixaram o ranking da nossa democracia para uma democracia com falhas. Eu penso que também durante a pandemia houve alguns passos tomados, algumas medidas tomadas no sentido de fechar a nossa democracia, de restringir o acesso à vida política cada vez mais fora dos partidos políticos. Aqui em Portugal é muito difícil uma pessoa candidatar-se a um cargo público enquanto independente, muito difícil. E agora ainda mais barreiras há. Não sei se já viram a nova lei dos movimentos independentes para as autárquicas. Muitas barreiras foram criadas a que movimentos independentes se pudessem candidatar a autarquias. Mas o maior problema é que as pessoas, eu noto uma grande exaustão nos partidos políticos, noto um descrédito que muita gente tem para com a vida pública. Hoje em dia a vida pública, o serviço público, a política em si, não é vista como um cargo nobre, não é visto como um ato de abnegação, é visto como um ato de favorecimento pessoal, é visto como uma carreira e não é de facto assim que os nossos pais da democracia de certeza ambicionaram que a democracia fosse. Yeah. Ok. Mas eu acho que todos concordamos que também eu acho que o interesse dos jovens em si começa por terem algum interesse na sociedade e depois também perceberem que o exercício democrático pode ser uma forma de conseguirem ver os seus valores para a sociedade refletidos no país onde vivemos. E eu se calhar voltava um bocado ao início, mas também já perguntava outra pergunta que é, então, e esse interesse pela sociedade? Como é que nós podemos gerar e fomentar o interesse nas novas gerações pelas questões da sociedade, porque pelo menos o que eu vejo muito e constato hoje em dia é que muito poucos jovens têm interesse na vida, digamos assim. Não é bem na vida que eu estou a dizer, mas se calhar são desinteressados, não lhes interessa muita coisa. E como é que isto se pode dar a volta, tanto na nossa escola, como também, não sei, fomentar algumas iniciativas? Gostava de vos ouvir, Tomás. Olha, eu começava exatamente por aí, por onde tu acabaste, pela escola. Eu acho que a escola aqui tem o mais importante. Bom, não diria se cá o mais importante, porque o papel dos pais é sempre o papel dos pais, mas a escola tem certamente um dos mais importantes dos papéis. E se não houver cativação na escola, se não houver chamada a atenção na escola, dificilmente nós vamos estar a criar e a educar melhores futuros adultos e futuras pessoas. E eu acho que há uma falta desse tipo de educação na escola. Agora creio que é formação para a cidadania, assim uma coisa, o nome da disciplina. Mas aquilo que eu percebi em termos práticos, e creio que acontece a nível nacional, são 45 minutos que têm semanais, pronto, que só acontecem no 12º ano, porque nos anos anteriores é apenas um projeto e não tem componente horária. Depois de andarmos quase que 11 anos a assobiar para o lado e a não dar muita importância à questão, chegamos ao 12º ano e já vamos, se calhar, começar a falar de política, de literacia financeira, etc., quando não se foram criadas bases anteriormente. E esse é o grande problema. Acho que todos os projetos, e é o que eu digo, não tenho a certeza se é desenvolvido a nível nacional, creio que sim. Os projetos que são desenvolvidos nos anos anteriores são importantes, são a nível de voluntariado, criam essa consciência cívica, essa noção para os alunos, para as pessoas ganharem essa noção da importância da sociedade, do comportamento cívico, etc. Mas, se calhar, falta outro tipo de informação e que comecem a obter outro tipo de informações que não passe só pelo estudo da história de Portugal e de como é que foram compostas as repúblicas portuguesas. E
E Claro, acima mas se não entenderes as repúblicas portuguesas nem a Não, história não, de não, mas Portugal, também não consegues de entender forma os alguma, de forma valores que alguma nós temos hoje em dia. de forma alguma eu estou a pôr em causa a história. Eu só Sim, estou a sim, dizer que sim. não chega. Por si só não chega. Falta muito mais de atualidade. E acima de tudo eu acho que falta que se parem de tentar aplicar fórmulas do passado no presente. Porque as fórmulas do passado resultaram no passado. Se as fórmulas não evoluírem, se não sofrerem, como os vírus sofrem mutações, e o Covid é um grande exemplo disso, essas fórmulas de aprendizagem, de consciencialização, têm de sofrer as suas mutações, têm de se adaptar à realidade. Nós neste momento vivemos num mundo digital. O nosso programa... Mas Wilson, tu não achas que em parte essa nova dinamização da forma de ver a história, da forma de ensinar a história tem que mudar? Claro que sim, e certamente há recursos para isso, mas há aqui um bocado... Mas eu nem falo, o que eu estou a dizer é que devia haver uma complementação à à história. história. Porque eu sinto que a única base que se tem é a história. Mas eu A acho que única a base história, que tu tens no teu percurso é a história. eu acho que a história devia ser o essencial para tu aprenderes política. No sentido em que a história, pá, os comportamentos que os gajos tiveram há 2000 anos vão ser os mesmos que nós vamos replicar em 2000 anos. Ou seja, isto vai, tudo é um bocado um ciclo, não é? Nós estamos agora a repetir aquilo que os gregos fizeram. O Sócrates e o Platão achavam a democracia abominável, achavam que era uma idiotice haver a democracia. Mas E nós ainda hoje consideramos que eles são só os uma maiores coisa muito pensadores importante de que todos os eu tempos, não é? não sei se transparecia. Eu de forma alguma estou a criticar ou a pôr em causa o papel da história ou da disciplina de história, história e geografia de Portugal e história de Portugal em específico. De forma alguma, eu acho que é essencial, e se nós não compreendemos a história, nunca vamos compreender o presente e o futuro. Mas a história é o passado e temos de compreender. Eu só estou a dizer é que devia haver uma uma complementação, e essa tal disciplina de cidadania, ou tenha o nome que tiver, que utilize faça um bocado essa transposição do passado para o hoje. E que os jovens comecem a ganhar alguma consciência política e social e cívica. Então a minha pergunta é, a política tem que ser uma seca? Porque quer dizer, os jovens já não se interessam por assuntos que se caçam mais da vida deles e a política pode parecer, por exemplo, uma seca. E para além disso, como é que transformas eu ia dizer cadeira, mas está a faltar o nome, uma disciplina no secundário que não seja mais um fardo para os estudantes, eu só quero passar a isto e não quero saber de mais nada. Claro que tem a ver com o professor, obviamente, que está a lecionar a disciplina, mas pronto. Eu acho que aqui, se calhar, o Diniz até será a pessoa mais indicada para falar sobre os modelos de ensino e até os modelos de ensino dos nórdicos e tudo mais. Mas só para dar uma pequena achega àquilo que eu considero, é que hoje em dia temos um problema muito grande na forma de ensinar, ou seja, tudo se ensina por metas e temos que cumprir prazos e temos que dar a matéria toda do 8º ano. Chamado método dispositivo. Desculpa. É o chamado método dispositivo. É o professor a expor matéria e pronto. Exatamente. Ou seja, não há de facto a preocupação de que exista a aquisição de conhecimento, de que exista criação de conteúdo, não é? As pessoas deviam ser fomentadas, o pensamento devia ser fomentado de forma a que o estudante conseguisse desenvolver um raciocínio sobre o que ações levaram a que outras ações ocorressem. E eu acho que isso não acontece hoje em dia. É tudo formatado e tudo inserido para toda a gente ter o mesmo tipo de ensino e toda a gente aprender ao mesmo ritmo, toda a gente aprender os mesmos conteúdos, e isso faz com que nem os professores possam extravasar e ter métodos diferentes, porque estão presos àquele calendário, nem os alunos consigam, de facto, adquirir opiniões fundamentadas se não for a escola, se a família não tiver um papel importante, se a família não fomentar esta consciência, não é? Sim. E isso é problemático, eu acho, no meu ver. Diniz, o que tens a dizer? Se quiseres eu posso repetir as perguntas. Repete só a última, se faz favor. A minha última era relativa a como é que esta cadeira, disciplina, desculpem,
não se transforma um fardo para os estudantes para terem mais uma coisa em que pensar. Claro que é importante, mas quer dizer, nós, como sabemos todos, já passamos pelo secundário, sabemos que a vida de secundário é bastante atarefada, portanto tinha que ser uma coisa efetivamente com muito sentido. Como é que isso se inverte? E também a minha outra pergunta era, se os jovens já não se interessam por outras coisas que se calhar são mais relativas à vida deles, como é que se vão interessar por política? Que se calhar é uma coisa, claro que tem a ver com a vida deles, mas à primeira vista não parece. E portanto pode parecer uma seca, não é? E pronto. Bom, a escola tem uma componente cívica muito importante. O Estado português não é neutro quanto a muitos valores sobre os quais a nossa sociedade se pauta. O Estado de Direito não é neutro quanto à igualdade, o Estado de Direito não é neutro quanto à liberdade de expressão, o Estado de Direito não é neutro quanto à tolerância e todos os ideais que são inerentes à nossa democracia. E como tal, esses valores devem ser promovidos na escola. A vida em sociedade deve ser ensinada na escola e acho que a disciplina de cidadania, se bem estruturada, é uma componente importante. Porque lá está, nós não vivemos num Estado que seja neutro quanto a muitos ideais. E os ideais democráticos são um exemplo melhor disso. Quanto à política, o debate político na escola não está bem introduzido, não está de todo incutido no nosso sistema de ensino. Muito sinceramente não acho que deva partir da escola semear o bichinho da política nas pessoas. Acho sim que a escola deve incutir um sentido de responsabilidade e um sentido cívico no direito de voto. Acho que a escola deve incentivar ao exercício do sufrágio, ao exercício do voto democrático. E eu acho que isso é o mais importante. Nós não estamos, de forma alguma, o importante é agora termos filiações partidárias ou Claro. as juventudes Isso partidárias. abriria precedentes para muita coisa. É fomentar isso que tu estás a dizer. Sim, exato. Fomentar e incentivar o voto, acima de tudo. Exatamente, que é uma coisa, exatamente. Mas é uma coisa que hoje se está a perder. Não se faz. Eu ouço os meus pais a falar, e os meus pais e a geração deles, que testemunhou o 25 de Abril em primeira pessoa, e eles dizem-me que falava-se muito de política na altura, falava-se imenso. Era um ambiente de muito diálogo, de muito debate, e isso perdeu-se. E isso perdeu-se também muito devido ao descrédito que existe em relação à vida pública e à vida política. E às relativas pobres lideranças que Portugal tem tido nos seus 40 anos de democracia. Mas vocês não acham que essa introdução na escola, à cidadania e tudo mais, de certa forma existem iniciativas, mas que existem escolas que, pelo contexto onde estão inseridas e pelo número de alunos que têm, pela sobrecarga que existe, não conseguem proporcionar aos seus alunos iniciativas democráticas? Por exemplo, eu lembro-me que, por acaso, eu sou um privilegiado, porque eu sempre estudei em escolas públicas e em todas as escolas que estudei via os alunos com uma montanha de oportunidades, uma montanha de iniciativas, grupos, diferentes atividades, e acho que sempre houve muita diversidade e que isso não existe em qualquer escola, mas eu também venho do meio pequeno. Mas, por exemplo, vocês acham que pela sobrecarga que existe em termos de, sei lá, turmas, falta de espaços de debate, falta de professores capacitados para promover o debate e com cabeça para isso, ou seja, há muito medo que se tem que neste tipo de disciplinas como cidadania, não é? Como é que se chama? Formação cívica, na nossa altura era formação cívica. Formação cívica, pronto. Há muito medo que os pais têm que isto seja, na verdade, uma disciplina do sistema, seja ele qual for, e que esta disciplina sirva para alimentar a cabeça das pessoas para uma certa via ideológica ou partidária. E eu pergunto, isto é descrença nos professores ou é descrença no sistema? Eu acho que sim, interessante, mas acho que é inevitável que uma pessoa não tome partido de muitos assuntos, sinceramente. Mas eu acho que isso vai de encontro àquilo que eu estava a dizer. O Estado português deve incutir os seus próprios valores.
A nossa sociedade não é neutra quanto a todos os temas. O Estado de Direito não é neutro quanto a ideais de tolerância, ideias democráticos, liberdade de expressão, etc. E isso deve ser ensinado nas escolas. Porque lá está, porque é esse o Estado de Direito em que vivemos, é essa a sociedade em que vivemos e é essa a sociedade em que queremos viver e que tanto lutamos para obter. E por isso sim, a escola tem, mas admito que sim, com a carga horária, com a carga disciplinar que haja, uma disciplina como cidadania passa para segundo plano. Claro, mas só a escola é que tem só relativamente. Desculpa lá, Luís, só relativamente à questão da carga. Eu não ponho em causa a carga, porque todos nós já fomos alunos de 11º, 12º. Bom, 12º já com uma carga horária mais relativa. Mas já fomos e soubemos o que era e o que é que não era. E temos exemplos de irmãos, de primos, do que é que fosse, do que é que seja. Mas eu esta disciplina nem acredito que tenha de ter uma necessidade de haver o trabalho para casa e haver o... É um momento, são 45 minutos, podem até não ser semanais, de ser semana sim, semana não. Podem até nem ser semana sim, semana não, arranjar-se forma de se incutir debate de ideias e exposição de ideias com ida dos partidos à escola numa palestra para todos os alunos, ou pelo menos para os alunos de secundário, e começar-se a incutir alguma ideia democrática e cívica nos alunos, muito extra avaliação, não faz sentido nenhum e não tem, acho que isto é avaliado na base de não satisfaz, etc. Não sei se terá alguma efetividade sequer para o aluno transitar ou não transitar. Bom, agora também essa efetividade já cada vez se perde mais, mas sobretudo, não faz sentido. Acho que existe a parte de se não houver comparência em X percentagem de aulas, o aluno pode não transitar, ou seja... Pronto, mas não tem efeito, não afeta a média, não vai afetar uma média. Até houve aqui há tempos o caso de um casal que não queria que os filhos assistissem às aulas de cidadania e os filhos chumbaram por falta de comparência às aulas de cidadania. Mas agora também visando um ponto que o Tomás levantou da ida dos partidos políticos às escolas. Nesse caso é muito importante que haja uma pluralidade muito grande da afluência dos partidos políticos às escolas. Mas sem dúvida que eu não defendo que vão os partidos do regime, defendo que vão os partidos da esquerda à direita, sobretudo os que têm representação parlamentar, de forma a garantir essa pluralidade de representação. Agora também acho que não nos devíamos prender, caso não conseguisse haver uma determinada representação, ou até porque um determinado partido boicotou essa presença e cancelar iniciativa A, B ou C. Pois, isso aí já é a escolha do partido, de facto. Isso já... Sim. Mas sim, teriam que estar todos presentes, mas mesmo assim podes levantar questões, como por exemplo, as juventudes partidárias que existem hoje em dia, ou pelo menos os partidos com assento parlamentar, podem não ser as únicas visões da sociedade que existem, porque, por exemplo, podias ter até a 2015, se não estou em erro, o PAN, por exemplo, não tinha entrado para a Assembleia da República, portanto, o quê? Não ia pertencer à ida às escolas? Pronto, por exemplo, quando pode ser tem ideais para defender, que se calhar os outros partidos não defendiam, por exemplo. Mas é uma questão interessante que depois fica também para os nossos ouvintes. Mas desculpa só uma questão. Também não podemos agora dizer e vamos abrir, quer dizer, os partidos que há em Portugal, se a ideia for, nem havia hipótese, não era realizável. Eu acho que isto é mais uma iniciativa e em termos de Estado promover esta ida dos partidos a todas as escolas, acho que apesar do trabalho parlamentar não ser, a meu ver, o mais exaustivo de todos, acho que é pouco execuível que haja um movimento de todos os partidos, de um representante de todos os partidos às escolas. Acho que seria muito complicado de executar. Em termos de execução, acho que é muito difícil. Mas eu acho que é bom que haja... Sim, mas eu acho que os professores e as direções escolares podem promover nos alunos oportunidades para se encontrarem com dirigentes locais dos partidos. Sim. Ou seja, promover debate aberto até promover, por exemplo, perguntas dos alunos ao presidente da Câmara ou o que seja, ou seja, incentivar este tipo de ligações
que aproximem os mais novos da realidade política, não é? Porque é isso que falta. Hoje em dia... Mas isso poderia surgir no âmbito dessa disciplina. Claro, acho que sim. Sim. Acho que também há muito pouca consciencialização no momento do sufrágio, em que é que eles estão a exercer o seu direito de voto. Porque, por exemplo, numas legislativas, as pessoas não estão a votar diretamente para eleger um primeiro-ministro. As pessoas estão a votar para eleger deputados pelo seu círculo eleitoral. Sim, Mas infelizmente a maior parte das pessoas não tem noção disso. E isso essa era a minha última pergunta sobre este tema, que era o seguinte, que era mais relacionado com as eleições. Primeiro, há uma grande taxa de abstenção jovem que deveria não existir. Ou, no seu caso ideal, deveria não existir, porque assim tínhamos consciência de que toda a gente ia votar. E também, assim, essa questão, que é, eu acho que, pelo menos as pessoas, não têm muita ideia de como é que sequer o sistema político funciona. E portanto, isso era importante, e também vos queria ouvir um bocado. Tomás, mas isso pode partir da escola, lá está. Esse ensinamento pode partir da escola. Claro, porque sem ensinamento. Mas hoje em dia não é só ao nível dos jovens, hoje em dia ao nível da sociedade. Não há noção do que é uma democracia representativa e de como é que funciona a nossa democracia. E aquilo que o Dini estava a dizer, que ninguém vota para eleger um primeiro-ministro. Ninguém vota para eleger um governo. Nós votamos para eleger deputados. Claro. E mais, pode-se dar o caso do partido que tem mais votos não eleger mais deputados. Porque, vou dar o caso de Castelo Branco, que é o meu distrito, e eu sei, portanto, são 4 deputados. O PS podia conquistar os votos todos de Castelo Branco. Nunca iria eleger mais do que 4 deputados. Ou, quando digo PS, PST, o partido... Normalmente só o PS e o PST é que elegem deputados, que é outra questão. Portanto, há que ter essa noção do que é uma democracia representativa, do que é que nós, efetivamente, para o que é que nós votamos. Nós votamos para eleger deputados e nem sequer votamos para eleger os deputados do PS ou do PST ou do CDS. Votamos para eleger os deputados das listas do nosso distrito. Claro. Pode haver o deputado melhor do mundo do PST. Se está a concorrer pelas listas de Lisboa, o meu voto não vai para ele, está aí para o deputado do PS ou do PST de Castelo Branco. Porteira. Mas eu acho que devia haver uma maior consciencialização em relação ao sistema de democracia representativa. E o que é que nós estamos, de facto, a votar. Exato, claro, a consciência do que é que cada eleição conta e de como é que cada eleição funciona. Eu acho que aí tem que partir essencialmente da escola, e aí responsabilizo mesmo as aulas de história, a explicação dos diferentes tipos de regime que existem e uma explicação clara destas matérias. Acho que muitas vezes os alunos não conseguem perceber o que é que está por trás de cada uma dos poderes que temos, e como é que eles se estruturaram dentro da República. Para mim, redirecionava o problema para a escola, neste caso. Ok. Dinis, última nota. Sim. No caso do aparelho democrático e do ensino do aparelho democrático nas escolas, do processo eleitoral, do método de sufrágio, do método DONT para contagem de votos, etc., acho que é da competência da escola, óbvio. Educar para a democracia, educar sobre o nosso aparelho democrático é competência da escola. Ok, muito bem. Desculpa, só uma última nota em relação a este assunto. Quando falamos tanto, e foi tantas vezes da palavra escola, eu acho que o papel é da escola, mas a iniciativa tem de vir a nível estatal, tem de vir do governo e tem de ser algo decidido a nível nacional e não é deixar só a iniciativa para a escola em si. Eu acho que é um problema, tem de acontecer na escola, esta consciencialização, mas de onde é que isto vem? Tem de vir a nível estatal, do Ministério responsável, no caso o Ministério da Educação. Sim, fica para pensar agora neste tema, depois podemos voltar a ele, se calhar, quem sabe, um dia mais tarde. Também fica pendente o papel dos pais e o papel dos livros, da leitura, na educação dos jovens e na formação dos jovens, mas agora também indo para outro tema, para o tema do Covid, que é um tema muito mais presente nos dias de hoje na nossa sociedade. Está quase a fazer um ano, se não estou em erro, que o Covid chegou pela primeira vez a Portugal, certo? Não sei o dia ao certo onde é que foi, mas lembro que as faculdades fecharam muito, muito perto desta data onde estamos. E pronto, então a primeira coisa que vos perguntava
Nós hoje vamos falar um bocadinho sobre a vacinação, sobre o caso de Israel, para quem quiser, sobre a União Europeia e também a falha na entrega das vacinas. Mas a minha primeira pergunta era qual é a vossa impressão global deste ano? Eu sei que isto é muito completo, mas a vossa apreciação global deste ano quanto à gestão da pandemia, quanto, por exemplo, ao planeamento e plano das vacinas. E pronto, Tomás, o que é que achas? Calma, tu foste o último a falar. Morteira. Eu acho que na minha opinião, eu estou francamente contente com o rumo que estas vacinas estão a tomar, porque eu achava que inicialmente fui um bocado daqueles céticos que achava que isto ia ser muito pior que a Alemanha e que nós íamos ter resultados desastrosos na gestão e na organização desta distribuição de vacinas. Vimos falhas na ordem de entrega e na ordem de toma destas vacinas, porque somos portugueses e eu tenho 21 anos e não me lembro de não haver nenhuma trafolhice com malta que eu conhecesse. E, eu acho que está um bocado intrínseco na nossa sociedade em Portugal, mas também se verifica em dezenas de outros sítios, em centenas de outros sítios na Europa e no mundo, em que toda a gente quer uma toma das vacinas e a consciência do outro e a consciência de como é que a toma das vacinas pode melhorar toda a situação socioeconómica envolvente à nossa pessoa, é algo que as pessoas não têm noção, porque há muita gente que pensa que a vacina é uma defesa imunitária e uma defesa pessoal, e não é. A vacina neste momento vem agir como uma defesa do grupo, não é? Ou seja, vamos todos criar imunidade de grupo e vamos criar uma defesa comum para que possamos progredir e para que possamos parar esta estagnação económica que estamos brutal, e que eu acho que a maior falha que eu consigo apontar ao governo e em Portugal é a falta de planeamento de soluções para as famílias e para as pequenas empresas, que eu acho que é desastroso. Há dezenas de famílias e dezenas de negócios que vão fechar e que estão a fechar, e neste momento em Lisboa, principalmente na zona onde eu vivo, eu participo num projeto de ação social que é o CASA, que é o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, provavelmente vocês já ouviram falar, e tem-se vindo a verificar cada vez mais pessoas a precisarem de apoio dos voluntários e a precisarem de apoio alimentar, e é definitivamente pelo fecho e pela forma como nós estamos a planear os próximos passos. Sim. Acho que isso está a falhar completamente por parte do governo. Sim. Diz, e então, o que é que tu achas? Segundo um post do PS, até posso dizer do governo, por exemplo, houve, não sei se vocês viram o post um post do PS, não do governo. Foi do PS? Do PS. Ok. Sobre a questão da vacinação em Portugal, a mostrar que Portugal estava mesmo muito melhor do que a Europa em termos de vacinados por 100 habitantes. E pronto. Bom, estamos melhor do que a Europa quanto a vacinados por 100 habitantes. Não estamos melhor do que a Europa quanto a liderança nas vacinas até agora. Tudo bem que agora houve a substituição de Francisco Ramos portanto, o Exército tomou conta da Task Force das vacinas. Tínhamos um líder da Task Force das vacinas que, perante os escândalos que houve de atropelos e de passagem à frente de imensa gente e da questão das sobras das vacinas que ficavam sem toma, que relativizou. A entrevista até fez uma piada, disse que isso era o caráter vingativo de pessoas que votavam num certo partido. E agora temos um militar à frente da Task Force das vacinas. Reconheço que agora vai correr bastante melhor, que agora a informação passe mais verticalmente, mais clara e concisa. Não vejo também a maneira de haver aproveitamento político quanto a críticas à Task Force, uma vez que ninguém quer pôr as mãos no fogo e criticar as Forças Armadas, não é uma fonte de grande proveito político que possa haver.
Mas se ainda não se fala de desconfinamento em público, e eu acho que ainda também é muito cedo para se falar em público de desconfinamento, espero bem que o António Costa e os seus ministros se estejam a rodear de especialistas em várias áreas do conhecimento para preparar o desconfinamento, mesmo que o estejam a discutir em privado. Espero mesmo muito que o façam e que pronto, e que passe cá para fora quando tiver que passar, mas que essa discussão já esteja a ser tida. Sim. E Tomás, com a chegada das vacinas, achas que vai haver um novo facilitismo dos portugueses que levará a uma nova vaga antes da chegada da tão esperada imunidade do grupo? Bom, é assim, a vacina, eu já ia dizer vacina, a vacina já existe, não está a ser ainda disponibilizada como se gostaria, não é? Mas, portanto, eu creio que o que estás a falar a nível da chegada da vacina é de se atingir essa imunidade. Eu acho que não é preciso se atingir a imunidade para haver o facilitismo. Eu acho que o facilitismo dos portugueses tem sido, salvo se calhar um bocado ali naquele início, os últimos meses têm sido meses de facilitismo. Por isso é que chegamos onde chegamos. Não estou a tirar as culpas ao governo. O governo tem as culpas que tem e tem de assumir as culpas que tem pelas más medidas e as más decisões que tomou. Mas há culpas a apontar aos portugueses, há questões de facilitismos a apontar aos portugueses, e eu acho que a vacina só por si, lá está, não vai resolver tudo. Porque só existir vacina, a vacina só por si, só por existir, não resolve os nossos problemas. A vacina tem de ser tomada, o Morteira disse muito bem, o objetivo é atingirmos a imunidade de grupo. Esse é o grande objetivo, creio que 70%, termos 70% da população vacinada. Esse sim é o grande objetivo. Portanto, a vacina só por existir, se não for administrada, não vai trazer nenhuma implicação prática, nenhuma melhoria à situação. Eu, por exemplo, quando falaste há bocado do caso de Israel, porque é o país que vai mais à frente no que diz respeito à vacinação, mas contudo, se olharmos para os números de Israel, parece que a coisa está mais ou menos à volta do mesmo. Os números têm-se mantido mais ou menos constantes, o país creio que ainda está em confinamento, e fica aqui a dúvida de a vacina não está a resultar então? Afinal, tanta coisa que a vacina... Não é bem assim. Temos de perceber os números e olhar para os números de forma separada e perceber a quem é que a vacina foi administrada. Começou por ser à população, o primeiro grupo foram, creio que os com mais de 60 anos e doenças graves, penso. E neste grupo, as infecções diminuíram 41%, as hospitalizações diminuíram 31% e os casos graves diminuíram 24%. Portanto, está provado que a vacina, aqui é uma das provas que a vacina funciona e poderá ajudar-nos a combater esta pandemia e será o grande instrumento para combatermos esta pandemia. O problema é agora a próxima fase, porque como o Morteira disse, isto não é uma questão não é uma questão individual, é uma questão de sociedade. É uma questão de grupo. E se só estas pessoas administrarem a vacina e tomarem a vacina, e se os mais novos não a tomarem, não vamos conseguir atingir a imunidade de grupo e no final o resultado prático vai ser quase o mesmo. Porque o que acontece? De uma capacidade que Israel tinha de cerca de 120 mil vacinas para ser administradas por dia, neste momento estão a funcionar a 65 mil, cerca de 65 mil por dia, quando já alargaram até as idades de vacinação. Portanto, agora já os maiores de 16, porque eu creio que abaixo de 16 não podem, já alargaram as idades e mesmo assim a população não responde da melhor forma. Também há a questão de Israel ao nível de religiões, por exemplo os ultra-ortodoxos, etc. Tudo isso cria complicações extra. No caso de Portugal, creio que não haveria tantas complicações nesse aspecto. Mas, Tomás, eu acho que há uma coisa que tu entraste e que pelo menos para mim não me faz muito sentido, que é considerar que o facilitismo dos portugueses tem sido um fator preponderante na forma como nós estamos a lidar
e na forma como os casos aumentaram e tudo mais. Eu acho Olha, que... ainda bem. Foi o quê? Achas que foram, por exemplo, ordens contrárias ou a complexidade na mensagem do governo Não, quanto à acho- pandemia? Por exemplo, o caso do Natal, desculpa lá. O caso do Natal, Deixa agora eu acho que é era um só- caso, muito rapidamente, o caso do Natal é um caso de incompetência do governo e de facilitismo dos portugueses. Eu acho que estão os dois. Eu não estou de forma alguma a tirar as culpas ao governo. O governo tem culpas e tem muitas. Mas não concordam que o facilitismo dos portugueses se deva efetivamente à complexidade ou às ordens em contrário que leva à perda da autoridade? Eu considero essencialmente que em vez de olharem para a pandemia como o que ela é, ou seja, como os problemas que ela traz e como a forma como temos que lidar com isto, o governo olha para a pandemia como um salve-se quem puder e olha para a pandemia também como propaganda, porque se as coisas correm bem, o governo vem, toda a gente tem que vir bater palmas ao governo e não se preocupem porque isto está tudo bem. Quando as coisas correm mal, a culpa é dos portugueses. E aí eu considero que o governo meteu uma pata na poça gigante em termos de passagem de mensagem, ou seja, a forma como passam a mensagem, e por outro lado também a forma como estão a planear, a forma como estão a prever. Isto, ainda em relação às vacinas, e Mas desculpa lá, considerando... só uma questão. Achas que são mutualmente exclusivas? Ou seja, só os portugueses é que têm culpa ou só o governo é que tem culpa? Não. Também não compro essa história, mas eu não compro a história que o governo vem de dar um tal Mas aos podem portugueses. existir as duas. Podem acontecer as duas. Mas o facilitismo vem das pessoas não terem consciência daquilo que se está a passar. E se as pessoas não têm consciência daquilo que se está a passar, se a informação não chegar. Porque nós temos o exemplo de, há um ano atrás, com 4 ou 5 casos, toda a gente se fechou em casa, entendes? E toda a gente ficou completamente alarmada. Ou seja, passou-se a imagem de que havia um problema real. E na segunda e terceiras vagas, atualmente, o que aconteceu nos últimos 2 meses é que o medo de haverem 200 pessoas a morrer num dia, ou 300, desapareceu. As pessoas não tomaram consciência disso. E aí eu aponto falhas ao governo, essencialmente. Pá, a história do Natal é ridícula. A história do próprio verão, a forma como se... As medidas que foram tomadas no verão foram muito levianas. Nós estamos sempre a levar um número constante de novos casos e nunca conseguimos parar esta onda gigante de novos casos, o que faz com que hajam mais vagas subsequentemente. Agora, eu acho que atualmente, depois de um beco sem saída enorme que foi os hospitais não terem resposta possível, este confinamento é uma lufada de ar fresco e espero que se mantenha até ao início de março, com medidas do governo. Precisamos de medidas do governo de apoio, essencialmente. Então, vamos saber o que é que o Diniz acha. Diniz, só um instante, só para resumir aqui. Sim, podes falar da resposta do governo, das ordens em contraditório, mas também te iria perguntar se efetivamente o governo anda a correr atrás do prejuízo, portanto, anda a planear em cima do joelho as medidas. E se achas, ou pelo menos como é que avalias o desempenho da preparação para o inverno, portanto, no final ou no início de setembro, quando já se sabia que as escolas iam ter que abrir, que as pessoas iam voltar aos trabalhos, como é que avalias essa preparação, digamos, do inverno, e que vinha aí também a chamada segunda vaga, por parte do governo? Bom, indo de encontro àquilo que o Morteira disse, acho que o nosso governo durante o verão esteve mais preocupado em andar atrás das criancinhas que andavam a correr com a bola na areia do que em, por exemplo, regularizar o tráfego em transportes públicos, regras para locais de trabalho, nomeadamente obras de construção civil, que era um foco gigante de casos. E a preparação para o inverno realmente não foi a melhor. Houve imensas informações contraditórias, a informação não era clara. Eu não sei para que faixa da população é que a DGS às vezes fala, porque a DGS fala da pandemia de uma maneira tão simplista, tão... não sei, parece que estão a falar para pessoas com um intelecto mais baixo e estão a fazer dos portugueses... mais burros do que eles são. Eu acho que a mensagem devia ser bem mais clara, devia ser bem mais sincera
E neste momento o António Costa o que deve fazer é fazer uma espécie de um acordo com os portugueses. Acho que é tarde para andar aqui a apontar dedos a quem é que tem culpa, quem é que não teve culpa. O governo tem culpa, tem algumas culpas e tarda em assumir algumas responsabilidades que já devia ter assumido, mas neste momento o que interessa é que temos uma missão muito espinhosa pela frente. Depois de uma pandemia vamos ter uma crise económica e social como já não víamos há mais de uma década, e neste momento António Costa tem que ter tem que fazer uma espécie de um acordo com os portugueses. Um compromisso com os portugueses em como vamos ultrapassar isto, em como do outro lado temos um amanhã melhor, apesar desse amanhã ainda estar bastante longínquo. Pronto, quanto ao Mas- Covid, sim, diz. Só Temos é aqui, que acabar rápido, mas sim. para terminar este assunto de vez da culpa, eu concordo em absoluto com aquilo que o Diniz disse. Não é a altura de estarmos à procura e dizer que a culpa é deste e que a culpa é daquele. Eu acho que toda a gente teve culpa. Acho que, em última instância, a culpa tem de estar no governo, porque o governo é que toma as decisões, não são os portugueses individualmente. Acho é que muitas vezes os portugueses podiam ter tido um comportamento mais cívico, mais preocupado com a sociedade em geral e menos com o eu, e muitas vezes isso não aconteceu, continua a não acontecer com algum deslumbramento, lá está. Quando os números eram muito grandes, toda a gente se fechou, agora quando os números atingiram algo sem precedentes, parece que já não há, não nos atinge. Há quase que um sentimento de impunidade que me é estranho. Agora, que a culpa tem de cair no governo, acima de todos, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. E pronto. Obrigado para quem está connosco ainda. Obrigado por terem estado até agora aqui. Vamos só passar às notas finais. Então, Tomás, tu vens falar hoje aqui de... Começo eu? Sim, já agora. Pronto, então eu queria trazer uma sugestão, mas há coisas que me vão ultrapassando e que eu não pude deixar de mencionar como nota final. Há duas situações que eu gostava, uma de mencionar brevemente e outra se calhar mais extensivamente, no pouco tempo que eu sei que temos. E se calhar começo na mais breve, que é a autêntica palhaçada que está a acontecer no Twitter agora à volta do Ricardo Araújo Pereira, porque de repente passou de esquerdalha para direitolas e ai que não se pode fazer piadas. É verdade que praticamente todos os programas o Ricardo Araújo Pereira goza, brinca. Atenção, eu gosto imenso do Ricardo Araújo Pereira, só aqui um disclaimer. E também Goza, gostas de brinca humor, certo? e adoro humor. Não encontro limites para o humor. Goza e brinca com um político, o pior político do sistema. O pior, não interessa dizer quem é, toda a gente sabe quem é. Sistematicamente. E vimos para as redes sociais aplaudir, rir muito, achar uma graça tremenda e dizer grande Ricardo. O Ricardo faz uma piada com a Juventude Socialista. Cai o Carmo e a Trindade. Eu digo isto e não tenho problemas nenhum de dizer, sou filiado na Juventude Socialista. Depois, afinal, já não era por causa da Juventude Socialista, era por causa do gozo com as aulas online. É a política do cancelamento sistemática numa sociedade de ofendidos da direita à esquerda. Enfim. Sim. Só uma coisa, também no instante, só para ficar esclarecido, a quem é que chamas então o pior político de Portugal? Toda a gente sabe, acho que não há necessidade. Eu não sei. Mas eu deixo para... É o pior político do regime e toda a gente sabe quem é que é e não adianta estarmos aqui com balelas. E depois é outra situação que me enerva ainda mais, porque esta tem isto tem uma implicância, a primeira tem uma implicância muito de redes sociais e de falar para aqui, falar para ali. Esta tem uma implicância prática, tem uma implicância de falta de sentido cívico, falta de vergonha, falta de compaixão, que é outro caso que eu não vou mencionar o nome, porque acho que não há necessidade de estar a publicitar, e toda a gente sabe quem é, um restaurante que tem estado nas notícias ultimamente em Lisboa, que vive num regime de autêntica impunidade. É uma falta de vergonha, uma falta de respeito para com todos, que é inenarrável. E como é que as autoridades, a minha pergunta é, como é que as autoridades não fizeram nada em relação a isto?
como é que aquele restaurante continua aberto, e não é uma questão de dizermos que aconteceu uma vez, porque aconteceu, pelo menos que se saiba, já aconteceu 2 vezes. Não é uma questão de dizermos que foi um caso que foi abafado, que não chegou aos ouvidos de toda a gente. Esteve nas redes sociais, inundou as redes sociais e esteve, inclusive, nas notícias. Portanto, toda a gente sabe que existe, toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente olha para o lado. A ASAI, eu não sei qual é a autoridade que tem a responsabilidade e a possibilidade de fechar o dito estabelecimento. Se é a ASAI, se é a PSP, se é a GNR, se é uma outra. Eu só sei é que a ASAI, por coisas mínimas, às vezes fecha pequenos estabelecimentos, pequenos comércios, por isto ou por aquilo. Ali vive-se num regime de perfeita impunidade, de perfeita falta de vergonha, de gozo e de desrespeito para com todos os portugueses que morreram com Covid-19 até ao dia de hoje, todos os que estão internados nos cuidados intensivos, todos os que estão infectados em geral, os que estão fechados em casa, e para com todos aqueles que estão na linha da frente e que arriscam as suas vidas para lutar contra este vírus. É uma falta de respeito tremenda e faz-me confusão que ainda não tenha sido feito nada em relação a isso. Sim, nós também gostávamos de saber porquê, e acho que toda a gente. Mas, e Bertério, tu vais falar sobre uma metamorfose, certo? Sim, eu venho falar de um programa, na verdade é um programa que já tem bastante tempo, mas que num destes domingos de confinamento me pus a ver, que é um programa patrocinado por uma iniciativa que surgiu mais ou menos como esta iniciativa, que eu acho fantástica, que é a iniciativa do Maluco Beleza. O Maluco Beleza TV tem um programa que se chama Metamorfose Ambulante, apresentada pelo Pedro On The Road, que é quase conterrâneo meu, é um viajante de Valdecambra, portanto ele é natural de Valdecambra, e orienta uma conversa entre vários entrevistados. Podem ver diversos episódios, mas sempre uma conversa em torno das viagens e as viagens que cada um fizeram. Eu deparei-me com uma viagem, ou neste caso várias viagens do Luís Pedro Nunes, que é uma pessoa que eu não sabia que tinha sido repórter de guerra. É um jornalista do Expresso, escreve todas as semanas no Semanário Expresso, na revista do Expresso, tem uma coluna, bom, nós achamos sempre que o Luís Pedro Nunes é alguém snob e altivo, mas depois também tem uma data de experiências e uma data de histórias que fazem dele uma figura interessante, digamos assim. Muito bem. E tu, Diniz, hoje vais falar sobre também música. Trouxeste um álbum, certo? Eu trago até hoje, achei que era importante assinalar os 5 anos de uma obra que me é querida. É um álbum de um artista que também me é querido, cuja vida é bastante controversa e também já foi inclusivamente alvo da política de cancelamento, da cultura de cancelamento que o Tomás fala. O álbum é o The Life of Pablo, do Kanye West. É mais um álbum de grande calibre, numa discografia muito consistente de grande calibre. É um álbum que tem features interessantíssimos de vários âmbitos, vários géneros da música, desde James Blake a Kendrick Lamar. É um álbum que amadurece como o vinho. Mesmo 5 anos depois, é um álbum que ainda é relevante e é um álbum que cativa bastante a minha atenção e que eu recomendo aos nossos telespectadores a ouvir. Espetáculo. E pronto, e a minha recomendação, antes de terminar, hoje, não sei se souberam, a China ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o maior parceiro comercial da União Europeia. Há quem diga que isto é devido à pandemia, mas mesmo assim, eu trouxe-vos um livro que li há pouco tempo, que é o Prisoners of Geography, de um jornalista que é o Tim Marshall. É um jornalista também que andou pelo mundo fora, e ele explica muito resumidamente, claro, de uma forma é muito interessante, porque isto é quase uma introdução à geopolítica mundial e faz-nos perceber que existem problemas muito globais e até muito relacionados com a geografia. E fala aqui, tem um capítulo direcionado só para a China, outro só para a Europa em si, e é muito interessante perceber porque alguns fenómenos que acontecem relativos à geografia dos países e também à geopolítica desses. Pronto, terminamos então hoje o programa. Queria agradecer a vossa presença a quem ainda está aqui a ouvir-nos. E pronto, e voltamos para a semana com mais temas e talvez mais surpresas, quem sabe. E pronto. Espero que tenham gostado.